A palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 12, diz: De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não recebeste o espírito de escravidão para estardes em temor. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, sentem medo de ficarem sozinhas e vivem nessa constância por companhias. Vivem sempre buscando estarem em presença de outras pessoas. Vivem sempre buscando estarem em grupos ou serem aceitas no meio em que estão inseridas, no meio da qual elas vivem. Por que tanto medo de ficar sozinho? Por que tanto medo da solidão? Se quando observamos a palavra de Deus, podemos ver que o Espírito Santo sempre estava conduzindo os homens de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo para o deserto, para a solidão, para estarem só consigo mesmos. Olha, é uma pena que a maioria das pessoas não consiga entender que estar só não significa estar em solidão. E que o ser humano não precisa viver em grupos para ser forte, para ser feliz, para ser aceito por suas ideias ou pelo seu estilo de vida. Infelizmente, existem pessoas que não entenderam ainda que para serem felizes e estarem bem, o que elas precisam não é de pessoas ao seu redor. O que elas precisam é encontrar a paz espiritual dentro de si mesmo. O Senhor Jesus nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, paz, felicidade, tranquilidade, harmonia, paciência, estilo de vida. Todas essas virtudes, elas fluem de dentro para fora. Elas não vêm de fora para dentro. Por isso a maioria das pessoas se sentem melhor quando estão em grupos, porque elas não entendem que o bem, que a sensação de bem-estar, que tudo de bom está dentro, fluindo de dentro para fora. Elas procuram essas virtudes de fora para dentro. Elas procuram um bem-estar ao lado de pessoas que estão ao seu redor. E quando elas estão sozinhas, acabam não suportando a solidão. Mas quando nós entendemos que todos os homens de Deus, os verdadeiros, os sábios dessa terra, encontraram o caminho que levava à paz, quando estavam no deserto, quando estavam na solidão. Foi assim com o Senhor Jesus, quando ele foi conduzido, como eu já disse, pelo Espírito Santo ao deserto, para estar em solidão, só ele e Deus. Dessa maneira nós podemos compreender, podemos entender e podemos aceitar que os momentos de solidão e de introspectivas, eles são cheios de paz e sabedoria. Devemos aprender a atravessar o deserto, a solidão, com sabedoria. Devemos aprender e estarmos bem e felizes em todas as circunstâncias, porque felicidade nada mais é que uma questão de aceitação, aceitar o momento a qual se vive. Porque nem sempre nós teremos pessoas nos apoiando.
Na vida haverá momentos e lutas que devemos enfrentar sozinhos, na companhia do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pense sobre essas palavras. Pensar liberta o homem. No livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, o Senhor Jesus nos diz: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembre-se, o reino de Deus está dentro de vocês, dentro de nós.